Olá pessoal, tudo na paz? Andrade Neves novamente aqui com mais um tema para nossas videoaulas. Hoje nós vamos falar sobre o helenismo. Se você acompanhou meus vídeos anteriores, já postamos aí, já está no YouTube à sua disposição, 3 vídeos sobre a Grécia Antiga. E hoje, dando continuidade, vamos falar um pouquinho sobre o helenismo, que é o período que compreende justamente o momento de declínio da civilização grega e conquista do Império Macedônico e posteriormente a chegada dos romanos. Beleza? Olho na tela, vamos começar primeiro falando sobre a Guerra do Peloponeso. Essa guerra é muito importante porque ela marca o fim da ascensão grega, principalmente do Império Ateniense, e gera uma crise interna nas polis que possibilita futuramente a conquista pelos macedônicos. Então, o que foi a Guerra do Peloponeso? Na verdade, é uma crise que já vinha se arrastando desde 460 a.C., mas que a guerra, o conflito bélico inicia-se propriamente a partir de 431. Logo depois de um tratado, de um acordo que Atenas e Esparta fizeram de paz durante 30 anos. Então, perceba aqui, de um lado você tem o Império Ateniense, do outro você tem a Liga do Peloponeso, que fazia, de certa forma, uma oposição à expansão e ao prestígio ateniense conquistado principalmente após as guerras médicas, as guerras contra os persas. E, curiosamente, se você observar aqui, em vários momentos da Guerra do Peloponeso, porque é uma guerra relativamente longa, os persas vão financiar, custear, apoiar o império ou o exército espartano, ou a Liga do Peloponeso, que envolvia, obviamente, outras cidades. Então, aqui no slide, perceba, de um lado você tem uma democracia comercial, que é uma potência marítima, Atenas. Do outro, você tem uma cidade agrícola, uma potência militar terrestre, que é Esparta, uma aristocracia. Então você tem de um lado uma democracia comercial marítima, do outro lado você tem uma aristocracia agrícola com um forte exército territorial. Você tem ali o desenho da região, então você tem aqui a Grécia, a Grécia continental, como a gente fala. Esta região aqui é a Jônia, aqui é a Ásia Menor, onde está o Império Persa a essa altura. E aqui acima, se você observar, aqui é a Macedônia, ou seja, o território que vai conquistar a Península Balcânica, onde está a Grécia continental, e também, na verdade, vai conquistar um território extremamente extenso que vai passar pelo Egito, pela Pérsia, pela própria Síria, que vem aí na sequência, pela Mesopotâmia, e vai chegar até a Mongólia. Eu ainda quero pontuar algumas questões aqui para vocês sobre a Guerra do Peloponeso, que é muito importante lembrar. No final desse conflito, nós teremos a vitória de Esparta. Porém, a vitória de Esparta não simboliza para as cidades que faziam parte do Império Ateniense uma condição melhor. Por quê? O que é que vai acontecer? Volta aqui no mapa. As cidades do Império Ateniense que estavam na Jônia foram divididas entre os espartanos e os persas. E essas cidades continuaram pagando tributos, só que agora em proveito principalmente da polis espartana. Então, para muitas cidades a situação não melhorou tanto. No caso específico de Atenas, que fica aqui na Ática, o que é que vai acontecer? Após o declínio, a derrota para os espartanos, você vai ter o estabelecimento de um regime chamado regime dos 30 tiranos. Vai haver uma perseguição e uma confiscação de bens dos chamados democratas, e esses tiranos, na verdade, eles vão exercer o poder muito na perspectiva oligárquica, para garantir a hegemonia dos espartanos sobre o território ateniense. Um outro ponto importante é que em 403, a partir de um processo lento, vai haver a restauração da democracia em Atenas, Os líderes democráticos que conseguem reorganizar um exército e restabelecer a democracia,
eles vão ter uma postura um tanto quanto diferente da democracia como era antes da derrota para os espartanos, né? Mas de maneira geral, Atenas ele vai recobrar sua frota, vai restabelecer sua muralha, uma relativa independência, e 25 anos depois da derrota dos atenienses para os espartanos, Atenas vai conseguir restabelecer várias alianças que existiam a partir da antiga Liga de Delos. Os espartanos, no entanto, foram obrigados a abandonar o império e os tributos, né? Porque você vai ter uma intensa disputa interna, ou seja, os esparciatas, a própria aristocracia espartana, ela começa a disputar os tributos provenientes dessas cidades que foram conquistadas do Império Ateniense. Como a tributação foi mantida, ela agora era alocada em Esparta, e isso gerou um atrito interno, de maneira que após 30 anos da vitória sobre Atenas, Esparta, em função desses atritos internos, foi derrotada pela cidade de Tebas, certo? No longo prazo, se a gente, para fechar aqui essa questão das consequências da Guerra do Peloponeso, você vai ter, de maneira geral na Grécia, um reforço de uma estrutura de poder de caráter oligárquico, um enfraquecimento das cidades-estados, das cidades independentes, frente às potências imperiais, primeiro a Pérsia, depois para os macedônicos, né, que culmina com a definitiva derrota da península e das cidades atenienses para o exército de Alexandre em 330 a.C. Aqui a gente pode fazer várias analogias. Às vezes você pergunta assim, por que eu tenho que estudar determinado conteúdo? Por que eu tenho que compreender o processo da Guerra do Peloponeso? É porque esses conflitos, do ponto de vista das estratégias militares, eles são estudados até hoje, né? E dá para fazer algumas analogias interessantes, principalmente você que quer usar o conhecimento de história na produção de um texto, numa dissertação, utilizar-se da chamada alusão histórica, isso é muito importante. Então eu trouxe duas analogias que você pode utilizar a partir da Guerra do Peloponeso, a partir desse atrito entre Esparta e Atenas. A primeira é, lembre-se da Guerra Fria, né? Há uma contraposição entre Esparta e Atenas que pode ser comparada à contraposição entre a União Soviética e os Estados Unidos, entre o Pacto de Varsóvia e a OTAN, em particular no que se refere ao caráter terrestre e maciço do exército soviético, assim como o modelo do regime fechado e anticapitalista, que seria mais ou menos assim Esparta. A outra analogia importante é lembrar que, por exemplo, nós vamos ter o Plano Marshall de recuperação da Europa Ocidental pós Segunda Guerra, que é bastante influenciado pelos acontecimentos da Guerra do Peloponeso, pelos acontecimentos da Antiguidade Clássica, na medida que esse plano tentava corrigir um erro que Atenas teve quando não fortaleceu as democracias aliadas. Então, o Plano Marshall teve essa estratégia. Quando você está lá escrevendo, muitas vezes você não imagina isso, mas é importante. Isso dá digamos assim, um up na sua produção escrita quando você consegue relacionar acontecimentos do período clássico, do período antigo, com acontecimentos mais contemporâneos. Beleza? Agora sim a gente pode passar a analisar o período helenístico de forma específica. Eu trago aqui duas questões importantes. Esse é um período que você estuda tanto na história quanto na filosofia, né? Você tem isso no seu currículo, nos seus componentes. E assim, a visão histórica, ela focaliza a figura de Alexandre Magno, Alexandre o Grande, e a conquista militar que o seu exército realiza, não apenas sobre a Grécia, mas também sobre a Síria, sobre o Egito, sobre a Pérsia, chegando, como eu disse anteriormente, até a Mongólia. Na perspectiva filosófica, você entende o helenismo mais do ponto de vista cultural, analisando as escolas filosóficas que vão surgir, porque há uma influência gritante da cultura grega, tanto no mundo macedônico, que daí vai ser chamado de helenismo, como também do império que vai conquistar esses mesmos territórios futuramente, que é o Império Romano. A gente sempre diz que Roma conquista militarmente a Grécia e a Grécia conquista Roma do ponto de vista cultural.
Vamos aqui começar primeiro pelas questões de ordem histórica, né? Como eu pontuei aí anteriormente, aqui você tem um mapa que pode ajudar. Dessa região da Macedônia, Alexandre conseguiu estender o seu domínio até a Mongólia. É um governo relativamente breve, né? O governo de Alexandre, porque ele morre ainda muito jovem, mas ele vai fazer um patrocínio intensivo da difusão cultural, principalmente através das cidades, porque não era apenas uma, chamadas Alexandria, a mais famosa dela, aquela localizada no Egito, sob o comando do general Ptolomeu, né, que talvez aí que inaugura uma dinastia dentro do próprio Egito faraônico. Alexandre ele morre em 323, e a partir daí você vai ter a fragmentação do Império Macedônio. De maneira geral, o que é que você vai ter? Um território, o território da Macedônia com um general, o Egito com outro e a Síria com outro. Então, o império se esfalece, né, é fragmentado e permanece na mão desses generais até o momento que vai vir a conquista romana, né? Quando os romanos chegam, a partir de 146 a.C., já conquistando primeiramente a península balcânica, a região da Grécia e também da própria Macedônia, tem um trechozinho que eu gosto muito de comentar, que é assim: a Grécia vencida apoderou-se, né, do vencedor, dos romanos, que eram, na visão dos gregos, selvagens, e trouxe a arte para o agreste Lácio. Lácio é onde fica a região de Roma, né, a sede dessa República Romana, que vem num processo de expansão bem acelerada, principalmente após as guerras púnicas, né, as guerras contra a cidade de Cartago, contra os fenícios, que nós vamos comentar também num outro vídeo. Presta atenção. Aqui a gente tem alguns pontos a comentar ainda. Veja ali. A experiência da democracia grega, ela vai ser gradativamente substituída por uma ideia de mundo universal, ou seja, a polis vai ser engolida por uma perspectiva expansionista, e isso vai enfraquecer a própria civilidade ou a própria cidadania que os helenos construíram num processo lento, desde o período arcaico, com a utilização dos tiranos e a ampliação da participação política até chegarmos à eclésia, por exemplo. Esse mundo já não funciona dessa forma. A Grécia perde o seu próprio destino político, ou seja, a conquista dos romanos retira a possibilidade do cidadão decidir sobre o seu próprio futuro, porque, como bem o texto fala ali, isso passou a ser um trabalho dos administradores do Império. Lembrando aqui que eu estou falando do Império Romano, mas é na fase da República, porque o que nós chamamos de Império, na verdade, é o Principado Romano. A gente vai se apegando a essas questões e vai diferenciando esses períodos aí. Um outro ponto importante aqui, né, que eu trouxe uma observação de Giovanni Reale. Ele diz assim, coagido pelas forças dos acontecimentos a fechar-se em si mesmo, a buscar no seu íntimo novas energias, novos conteúdos morais e novas metas pelas quais viver. Assim o homem descobriu-se como um indivíduo, que é o ponto central do helenismo, né? O sujeito volta-se para si próprio. E isso nós vamos observar com as escolas filosóficas que surgem no período helenístico, porque são escolas que querem ensinar o indivíduo ao bem viver. Né? Esse indivíduo que já não tem mais a participação ativa, que de certa forma já não tem o destino em suas mãos, ele começa a se preocupar consigo próprio. Essa questão do individualismo, do humanismo, que a gente poderia também estar colocando aí. Avançando aqui. Entrando na questão filosófica, você vai ter, primeiro, do ponto de vista cultural, o helenismo ele provoca a formação de uma comunidade internacional em que a cultura grega, a cultura e a língua grega são elementos fundamentais, e isso a gente percebe quando os romanos chegam, quando os romanos conquistam esse território. Eles vão, como é que eu posso falar? Eles vão ser tão influenciados pelos helenos, pela cultura grega, que a língua oficial do Império Romano do Oriente não é o latim, é o grego. Né? As traduções dos textos clássicos não é em latim, é em grego. A primeira versão bíblica em uma língua estrangeira, que não fosse uma língua própria do Oriente Próximo, é em grego antigo.
Então isso mostra a importância cultural que o helenismo vai desempenhar para garantir a própria sobrevivência do conhecimento produzido até então. Porque bem é importante falar que os romanos não tiveram um grande desenvolvimento cultural, né? Na verdade, você tem uma colaboração muito importante que se dá no campo jurídico, mas a parte disso aí, na verdade, o que os romanos fazem é replicar, readaptar a própria cultura grega. Nessa fase, diversas culturas, a fase helenística, diversas culturas vão se fundir. Porque, como eu bem pontuei aqui, Alexandre ele consegue expandir um império que vai da Macedônia até a Mongólia e vai haver um intenso contato entre esses europeus, né, representado pelos gregos e pelos próprios macedônicos, com os egípcios, com os sírios, com os persas e com povos do Extremo Oriente também. Então essa fusão cultural ela acaba, como é que eu posso dizer, formando um grande caldeirão que você vai ter perspectivas de ordem religiosa, perspectivas de ordem filosófica, científica, de todo tipo, e um elemento importante, né? Sem uma perseguição, não há ainda a ideia da superioridade religiosa, de conhecimento, isso ainda não é muito próprio do mundo antigo. Há, na verdade, uma ampla incorporação de características distintas. E isso é o principal ponto do helenismo, reunir num movimento de caráter cultural, filosófico, contribuições de vários povos distintos. Com o desmoronamento da cultura grega, né, ou seja, pelo menos dos valores, vai haver uma readaptação filosófica. Você já deve ter estudado aí os socráticos, os pré-socráticos, a busca, né, dessas correntes que existiram com Sócrates, com Platão, com Aristóteles, mas depois da decaída do Império Ateniense, depois da fase clássica, né, passado o apogeu da Grécia clássica, as correntes filosóficas que surgem, elas, digamos assim, elas são mais práticas, né? Elas buscam transformar-se em uma arte de bem viver. É como se fosse uma filosofia de vida, uma filosofia do cotidiano, coisas muito mais simples, né? Enquanto, por exemplo, Platão buscava o mundo das ideias, essa galera está mais preocupada em entender como é que se pode viver bem aqui e agora. Então, dentro dessa arte do bem viver, tem um elemento importante que é a ética. A ética ela é colocada na ordem do dia, é um projeto mais importante dentro do helenismo. E para entender e para, digamos assim, traçar perspectivas, possibilidades, caminhos de como chegar a uma vida ética, surgem várias escolas. Eu coloquei ali o exemplo de 4, os cínicos, os estoicos, os epicuristas e os neoplatônicos, que você geralmente estuda também em filosofia. Para finalizar aqui, galera, você vai ter, como eu pontuei antes, a partir de 146 a.C., a conquista da Grécia pelos romanos. Entramos numa nova fase, mas aí já é conteúdo para uma outra videoaula. Beleza? Dê seu like, assista as últimas videoaulas e até a próxima.